Bom, gente, falar agora sobre um tema que eu falo há muito tempo, que é exatamente o combate às drogas ilícitas, não é? O avanço das drogas ilícitas contra a nossa sociedade, principalmente os mais jovens, não é? E o tratamento a essas pessoas. Um dos aspectos que muitas vezes a pessoa nem para pensar, porque não conhece a realidade, é sobre a reinserção quando a chamada adicto, ou seja, a pessoa que tem um problema relacionado com drogas, né, volta à sociedade. Ele vai para um treinamento, um tratamento, né, ou um acolhimento, porque o tratamento acontece em clínicas e o acolhimento acontece nas comunidades terapêuticas, né? Ele vai para um acolhimento, por exemplo, mas aí quando voltar, ele vai encontrar aquele ambiente em que que o levou às drogas. Como fazer a reinserção desse jovem ou dessa jovem? Como fazer a reinserção social, a reinserção profissional? Esse é um desafio, é uma tarefa muito delicada. Por isso nós vamos receber aqui o pastor Hudson Barreto, que é o presidente do Conselho Municipal de Polícia sobre Drogas aqui em Calcaia, discutir esse assunto com a gente. Pastor Hudson, prazer tê-lo aqui no programa. Bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado. Você fica à vontade, pastor. Pastor, a gente sempre fala sobre a questão do tratamento, não é? As pessoas que têm problemas relacionados a drogas ilícitas. Mas eu queria que você falasse, você que tem um instituto, inclusive, aqui em Calcaia, muito bem conceituado, como é que se dá esse desafio de promover a reinserção dessas pessoas, né, que estão tentando se livrar desse problema das drogas? Então, bom dia, Marcos Lima, e a todos os seus telespectadores do programa aí, Metrópole em Ação, TV Metrópole. Na verdade, esse é um tema que é um desafio não somente na Calcaia, mas no mundo todo, né? E eu acredito, Marcos, que o ponto inicial seria o próprio trabalho de prevenção, né? Quando as políticas públicas elas não investem o que é necessário para a prevenção, nós vamos ter um custo e muitos maiores prejuízos sociais, policiais, em todos os segmentos na sociedade. Se eu não tenho um trabalho forte de prevenção ao uso de drogas, que é o primeiro pilar, digamos, você vê quando se tem, né, uma família que ela tem um cuidado, uma atenção maior aos seus filhos, certamente essas pessoas não irão entrar nas drogas. Então, nós sabemos que a prevenção ao uso de drogas, de fato, ela é o melhor caminho. Depois nós temos o tratamento para quem entrou. Né? Entra no tratamento e aí, depois do tratamento, o que se faz? Essa é a grande pergunta. Esse é o desafio. Porque muitas vezes as portas de emprego não estão disponíveis, né? Muitas vezes a pessoa não tem a capacitação profissional necessária para adentrar no mercado de trabalho. Muitas vezes existem as questões emocionais, relacionais, familiares, o próprio ambiente onde ele está inserido. E isso aí tudo são desafios que nós temos que ter realmente apoio do governo, né? Nós temos que poder dar das políticas públicas também para poder inserir essas pessoas. Por exemplo, hoje nós temos algo que tem funcionado muito, que são as instituições que elas, depois do tratamento, elas dão aquele apoio, né, para que esse adicto, né, o drogadicto ou o alcoolista, ou até mesmo pessoas que sofrem de algum tipo de problemas psiquiátricos, né, que essas pessoas elas possam ir sendo inseridas na sua família e também na sociedade de uma forma mais segura. Ela tem alguns voos, ela termina o tratamento em modelo residencial ou em modelo de internação, e aí ela vai tendo as suas visitas, que a gente chama ressocialização. E aí ele vai, ele volta, ele fica ali em torno ali de 12 meses, chega deles até que ultrapassa esse período de reinserção. E nesse período é que se deve ser investido, por exemplo, nas formações profissionais. Eu tenho uma gratidão muito grande, por exemplo, porque nós temos tido apoio aí do SEBRAE, né, do sistema FIEC, nós temos tido apoio aí do Instituto Federal do Ceará, até mesmo aqui, na unidade aqui de Calcaia, onde nós temos, na nossa instituição, nós temos investido na formação profissional para que essas pessoas que terminam seus tratamentos possam ser melhor aceitas no mercado de trabalho. Pastor Hudson Barreto, antes de falar da sua instituição, que você faz um trabalho muito, inclusive eu conheci a instituição do pastor, faz um trabalho muito interessante nessa questão da reinserção. Mas antes de falar sobre a sua instituição, eu queria falar sobre o Conselho. O Conselho sobre Políticas sobre Drogas, né? Aqui de Calcaia. Como é que ele funciona? Há reuniões? Como é que há um planejamento? Porque comumente as pessoas não ouvem falar exatamente do que faz exatamente o Conselho, né? Que deveria ser o Conselho
o problema que não somente Caucaia, mas todos os municípios do Ceará sofrem com as drogas, o Conselho era para ter uma visão, uma visibilidade muito maior. E a gente não ouve muito falar sobre o trabalho do Conselho. Como é que funciona o trabalho do Conselho, o dia a dia? O Conselho, inclusive, ele foi sancionado com o projeto de lei do próprio atual gestor, né, nosso querido Naomi Amorim. Foi ele que sancionou a lei e constituiu o Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas, que dentro do projeto, inclusive de Brasília, que é o conselho maior, né, que vem de Brasília, que ele dá as diretrizes para as funcionalidades do conselho. Nesse momento, sabemos que tem muito pouco tempo ainda que o prefeito assumiu a gestão e nós estamos em fase de organização para que esse conselho venha a ser funcionando. Eu estou como presidente e eu tenho muitas ideias, muitos projetos e espero que o nosso prefeito possa realmente aceitar e poder olhar o que nós temos para oferecer, principalmente para alcançar os dependentes químicos, os alcoolistas e as famílias de Caucaia num projeto de prevenção, de tratamento e reinserção social. Por exemplo, sabemos que aqui em Caucaia, assim como Aquiraz e Eusébio, são municípios, e Maracanaú também, da região metropolitana, eles são celeiros dessas comunidades terapêuticas, casas de recuperação, e elas precisam realmente de ter um olhar não somente fiscalizador, de monitoramento, não é essa a intenção maior, mas de apoio, de orientação, né, de nós chegarmos, eu acredito que o poder público deva chegar nessas instituições aqui de Caucaia, perguntar o que é que pode ser feito por elas. Às vezes, o investimento, Marcos, é muito mais na desburocratização, às vezes é um apoio muito maior na capacitação dos próprios profissionais que trabalham nessas instituições, do que particularmente um apoio financeiro. Porque muitas dessas instituições, no caso a nossa, nós temos hoje convênio com o governo federal, tem outras aqui em Caucaia também que tem convênio com o governo federal, e aqui no estado do Ceará, e nós conseguimos aí atender a população, essa maior população de risco, que se encontra num quadro de vulnerabilidade social. Estou conversando aqui com o pastor Hudson Barreto, que é o presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui de Caucaia, falando desse tema muito, muito importante, que é a reinserção social de pessoas que têm problemas exatamente relacionados a drogas. Drogas e álcool também. Né? Mas, pastor, eu gostaria de falar sobre o seu instituto. Como é que se chama mesmo o seu instituto? Instituto Atos, né? Instituto Atos. Como é que funciona lá no Instituto Atos exatamente essa reinserção daqueles que estão tentando exatamente se livrar desse abismo que é o vício das drogas? Perfeito. Né? Nós estamos lá é o Grupo Atos Vida, né? Que ele tem 3 unidades. Atos Vida. Atos Vida. É o Grupo Atos Vida, ele tem 3 unidades. A unidade número 1, que é o primeiro prédio, que ela é uma clínica especializada. Nós somos a única instituição de Caucaia e da região também, que é autorizada pelo Conselho Federal de Medicina, pelo Conselho de Medicina, pelo Ministério Público, né? Para poder fazer o atendimento de internações involuntárias aqui. Internações involuntárias. Exatamente. Quer dizer, a internação involuntária, você não conhece esse termo, ela acontece contra a vontade da pessoa que está precisando de tratamento. Exatamente. Só que isso é diferente, gente, da internação compulsória. Me diga aí a diferença entre a involuntária e a compulsória. Pronto. A internação involuntária, ela particularmente é diretamente da família com a clínica. E a clínica é que vai fazer a comunicação para as instituições fiscalizadoras, né? As instituições que precisam... É o Ministério Público. Que é o Ministério Público, né? Que tem lá o documento, né? O formulário que a gente tem que enviar, comunicando que em até 72 horas que aquela pessoa está sob os nossos cuidados. Nós atendemos também ao público masculino e feminino involuntário. Muitas famílias nos ligam, Marcos, em caráter de desespero, a gente sabe que isso é um sofrimento muito grande, né? Ter um dependente químico em casa, ter um alcoolista, ou até mesmo uma pessoa que está num quadro de surto ou crise psiquiátrica, às vezes elas querem internar a toda força, né, involuntariamente, porque ele não quer. Só que existem os critérios legais para essa internação. Né? E um dos principais critérios para essa internação é que essa pessoa esteja colocando a vida dela em risco e a vida de terceiros também. E que ela já tenha tentado outras alternativas de tratamento sem sucesso. Então, às vezes, a pessoa está no uso, por exemplo, no uso da maconha, e ela já descobriu agora, o rapaz estuda, ele trabalha, ele se relaciona bem, mas a família se assusta e já quer internar involuntariamente porque ele não aceita
a internação. Esse não é Esse não é indicado para perfil, esse não é o perfil, né? Ele tem que Entendi. passar por outras alternativas. E tem instituições que economicamente acabam aceitando, mas nós da Atos, né, a gente realmente tem esse cuidado de fazer essa seleção e avaliar esses critérios de elegibilidade para poder receber esses pacientes. Você falou da involuntária e a compulsória? A compulsória é a internação que é uma medida judicial. Né? Tanto pode ser É determinada pelo juiz. tanto pode ser um caminho, de repente ele cometeu algum crime ou delito e o juiz determina que ele possa ser tratado, como também pode ser uma própria solicitação da família. A família pode ir numa defensoria pública, ou então com o sistema de direito mesmo particular, solicita uma internação involuntária e o juiz determina, geralmente é por prazo indeterminado. A internação involuntária, ela tem um prazo máximo de 90 dias. Ah, tá. Ela então, tem quer um dizer, prazo involuntária são máximo de 90 dias. 90 só. dias podendo ser ampliada para mais 90. Então, quer dizer, a involuntária é mais para o aspecto da desintoxicação. 100% de desintoxicação. Não O é? alvo é, de fato, a conscientização, né? Que é uma segunda etapa do tratamento. A desintoxicação química ali ela é importante, né? A gente sabe que sai daquele momento de crise, daquele momento de desespero, né? Daquele momento de compulsão, que é não conseguir parar uma vez que tenha começado. E aí depois ela vai entrar no processo terapêutico de conscientização para aceitar o tratamento de uma forma voluntária. 90% dos nossos pacientes que entram lá na clínica Atos Vida, eles entram involuntariamente, com menos de 90 dias, eles aderem ao tratamento voluntário. Puxa, que legal. Isso é muito maravilhoso. Puxa, Então, é uma alternativa, assim, muito Mas a pessoa nos 90 dias reconhece realmente que aquilo é um problema na vida dela. Que ela precisa de ajuda, né? Que ela precisa de ajuda. Que ela não tem essa consciência antes, Ela né? não tem essa consciência antes. Puxa vida. Aí na nossa unidade 1 lá, nós temos também o modelo ambulatorial, né? Porque não só existe a internação como resposta para as dependências e para a saúde mental. Nós temos os modelos ambulatoriais. Hoje eu tenho psiquiatra, clínico geral, psicólogos, né? Tem fisioterapeutas, é uma clínica que a gente é uma policlínica que atende no modelo de consultas. E muitas pessoas tentam os psicólogos e o psiquiatra antes mesmo de uma internação e conseguem, né? Existe essa possibilidade, essa condição de evitar a internação, porque tem aquele momento de reclusão, né? Ali de isolamento, para poder fazer um tratamento ambulatorial. Nós oferecemos esse tipo de serviço também na clínica especializada Atos Vida. Aí eu tenho a unidade 2, que é a que você teve lá presente, né? Uhum. Que é a comunidade terapêutica Atos. Na comunidade terapêutica Atos, nós temos dois serviços. O próprio acolhimento, que é no modelo residencial, no caráter transitório, para pessoas do sexo masculino, adultos, que aceitam o tratamento. Nessa unidade 2, eu tenho convênios e nós temos também iniciativas, frentes, parcerias, inclusive a TV Metrópole. Ela tem sido um parceiro para que nós possamos manter pessoas lá de uma forma gratuita, voluntária, quando se tem a disponibilidade da vaga. E eu quero agradecer mais uma vez aqui, Marcos, por essa parceria, por essa ajuda que a TV Metrópole e o programa Metrópole em Ação tem sido para conosco. E depois do acolhimento, o tratamento lá é de 12 meses. Né? De 12 meses. Acolhimento 12 meses. 12 né? meses, mas é voluntário. Se ele não quiser, ele pode desistir também. Fala um pouco sobre, por exemplo, como é que é segurar uma pessoa lá que chega contra a própria vontade, né, para se tratar, longe da família. Como é que é esse momento traumático para a vida da pessoa? Como é que vocês trabalham isso? Na verdade, é difícil? Na verdade, é desafiador. É muito desafiador. A pessoa quer fugir, quer sair dali. Ela quer fugir, ela quer quebrar. Muitas vezes ela tem um quadro suicida, né? Então é um trabalho de altíssima responsabilidade. Imagina. Hoje nós estamos lá com um pouco mais de 60, em torno de 60 pacientes na clínica involuntária. Tanto atendo o público masculino como o público feminino. Nós temos alas diferentes, eles têm os momentos em grupo, mas cada um tem o seu espaço. Mas nós temos lá as enfermarias, tem que ter o cuidado médico 24 horas, o cuidado tem segurança também, né? Seguranças, monitores, conselheiros, terapeutas. Temos a enfermagem 24 horas, então é um trabalho de contínuo cuidado para que essas pessoas possam estar seguras, né? Porque a nossa maior proposta, inclusive quando eu vou fazer treinamento com a nossa equipe, o que eu digo sempre é isso, que a nossa maior proposta não é somente o tratamento psicológico, mas é principalmente oferecer segurança para aquela vida, a integridade física dela acima de tudo. Há risco de algum deles tentarem contra a própria vida nesse tratamento involuntário? Já passamos por várias experiências dessas. Graças a Deus, para eles, sem sucesso. É mesmo. A gente tem que ter monitoramento contínuo,
né? E quando tem alguém, porque os sintomas também são latentes. Então, nós somos especialistas nesse tipo de atendimento. Dá para reconhecer A gente reconhece. aquele que tem essa tendência. Que está naquele momento ali de crise, né? Então, quando ele está naquele momento de crise, é tanto que nós estamos há 17 anos em Caucaia, e graças a Deus, e eu espero que nunca venha acontecer, mas nunca houve um óbito dentro da nossa instituição, que é, inclusive, uma situação rara, se tratando de instituições no estado do Ceará e no Brasil todo, porque... Já houve casos. Já muitos casos de internação involuntária que resultou em óbito. A pessoa tira a sua própria vida. Para você ter ideia, a pessoa tira a sua própria vida com o pé no chão. Ela amarra um lençol na cama, ou então no armador, com o pé no chão. Quando a equipe chega, está lá ela com o pé no chão de joelho. Porque ela faz aquela situação toda e acaba faltando oxigênio. E realmente é muito desafiador. É muito desafiador. É muito complicado. É muito complicado. Mas, pastor Hudson, eu queria que você falasse aquele projeto que eu achei muito interessante, que é a reinserção lá que você faz no Instituto, quando pessoas que passam por um tratamento ou por um acolhimento de um ano e ficam lá ou retornam para lá. Como é que é essa experiência? Você tem até um termo para isso aí, né? Exatamente. É na própria unidade 2, né, na comunidade terapêutica, ela também é dividida em 2 serviços. O primeiro serviço é esse serviço de comunidade, de acolhimento voluntário. E nós temos o hostel terapêutico. O hostel terapêutico. O hostel terapêutico foi algo que Deus me deu, se Deus me iluminou. O que é o hostel terapêutico? O hostel terapêutico é uma moradia assistida, né? É um espaço... O que significa hostel? Hostel é como se fosse uma pousada, né? Uma pousada, aqueles antigos albergues, né? Sim. Só que ele é terapêutico, ele não é somente uma moradia desassistida, é uma moradia assistida, onde você vai ter o psicólogo, onde tem o psiquiatra, onde tem o terapeuta, onde tem os fisioterapeutas, o educador físico, tem a piscina, apartamentos climatizados, tem toda uma estrutura, alimentação nutritiva, saudável. E muitos dos nossos residentes que estão no hostel terapêutico, eles já estão até no modelo de trabalho, já chegam com seus carros, já tem a sua liberdade, já utilizam o telefone celular, já estão no processo realmente de reintegração social e familiar. Uma reintegração muito eficiente, né? E no começo, sabe, Marcos, no começo, quando eu comecei com esse projeto, quando Deus me deu essa ideia, né, para poder dar essa condição pós-tratamento, tanto da internação, como também do acolhimento, muitas pessoas disseram assim, rapaz, não vai funcionar, como é que eles vão ficar entrando e saindo, e com carro, com telefone, com notebook, isso vai dar problema. Pois nós estamos assim, né, já temos há mais ou menos 2 anos que nós estamos com esse projeto, e o sucesso tem sido perfeito. Nós estamos muito felizes com o resultado desse modelo do hostel terapêutico. Muitas pessoas tivemos agora um caso agora que eu acabei contratando, porque também eu contrato muito deles, né, a gente assina carteira, tudo certo. E ele acabou que recebeu agora com a mudança de gestão do município que ele morava, na Varjota, né? Ele pediu a alta, pediu para me dar baixa da carteira dele, porque agora o prefeito chamou ele para trabalhar e ele casou. Né? Então ele fez o tratamento de 1 ano, trabalhou comigo um pouco mais de 1 ano e agora está num quadro de perfeito sucesso. Conversei aqui com o pastor Hudson Barreto, presidente do Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas aqui de Caucaia e também um dos responsáveis e fundadores também, diretor, presidente e fundador do Instituto Atos Vida, aqui em Caucaia, que faz um trabalho belíssimo aí, exatamente nessa questão das pessoas que têm problemas com álcool, drogas e também problemas psiquiátricos. Pastor, muito obrigado pela sua participação no programa. Parabéns aí pelo Muito obrigado. E você vai voltar aqui outras vezes, Deus Estamos quiser. disponíveis. Muito obrigado a todos. Vamos fazer agora um rápido intervalo, volto daqui a pouquinho. Aguarde aí.